O Congresso Nacional está atento aos desdobramentos da tragédia provocada pelas chuvas na região sudeste do país. A comissão representativa se reuniu no mês de janeiro e ouviu especialistas e parlamentares sobre o que o Congresso pode fazer para evitar que catástrofes como esta continuem a acontecer em nosso país. O Ecosenado acompanhou o debate em busca de soluções. Durante a reunião, a ex-senadora Marina Silva propôs a criação de uma comissão especial do Congresso para discutir o aperfeiçoamento dos mecanismos de defesa contra catástrofes ambientais. Segundo ela, essa comissão poderia funcionar nos moldes da comissão criada pelo ex-senador Antônio Carlos Magalhães para a erradicação da pobreza. Já o senador Álvaro Dias ressaltou que o mais importante a ser feito pelo Congresso é aprovar uma legislação que criminalize as autoridades responsáveis. Se a legislação aprovada não é respeitada, não há consequência, obviamente. Nós temos a lei do uso do solo e ocupação do solo, que remonta à década de 50, ela não é respeitada impunemente. Portanto, uma legislação que criminalize as autoridades responsáveis pelos acontecimentos deve ser um desafio para o Congresso Nacional. Em seguida, os parlamentares ouviram dois técnicos convidados para a reunião. André Pacheco Assis, engenheiro civil especializado em geotécnica e membro do Conselho da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, disse que já apresentou diversas cartas com soluções técnicas e propostas políticas para minimizar o efeito de fenômenos semelhantes. Segundo ele, essas cartas foram apresentadas após as enchentes e deslizamentos de Santa Catarina em 2008 e também no ano passado, depois dos deslizamentos em Angra dos Reis. Do ponto de vista de engenharia, nós técnicos brasileiros estamos prontos e temos competência e especialidade para dar as respostas que forem necessárias. Essas respostas se dividem pelo menos em duas grandes vertentes. A primeira vertente, que ela é integrada com ordenamento territorial urbano, ela deve visar ações para que não se construam em áreas de risco. Para isso, deve haver um mapeamento das áreas de risco urbanas e, com isso, não deixar haver a construção. A segunda ação é o que fazer com o que já está posto, aquelas construções feitas em áreas de riscos e o que devem ser feitas com elas. Os senhores, melhor do que eu, sabem do custo político que é mexer com essas coisas e, por isso, até hoje, nós temos tido muito pouco sucesso com essas ações. Nós falamos muito, não fizemos nada. Há 2 anos a gente fez um plano de radares para entrar no PAC 1. Não conseguimos. Aí fomos orientados para entrar no PAC 2. O ministro do Planejamento disse: não entra nenhum ministério novo no PAC 2, ficamos fora. Mas Barreto alertou que é fundamental que cada prefeitura execute a sua parte para que o sistema de prevenção funcione de forma efetiva. Um grande sistema nacional, na minha opinião, terá mais dificuldade de funcionar do que a gente fizer prefeitura por prefeitura. Cada prefeitura tem que estruturar isso. Radares, uma sala de situação. E as pessoas têm que ficar na sala de situação todo dia, toda noite, domingo, carnaval. Há aí uma confirmação de que há omissão do governo. As medidas são anunciadas e não são praticadas. A legislação é apresentada e não é respeitada. Eu acho que o que a sociedade está pedindo agora são prazos, responsabilidades para que ela possa cobrar. E é preciso que o Congresso, o Parlamento brasileiro, admita, reconheça que essa legislação hoje não dá conta dos desafios do momento. Então eu acho que aqui tem que sair prazo. Tem que sair 60 dias, 90 dias, para que surja um novo marco regulatório do Sistema Nacional de Defesa Civil. Nós precisamos fazer um movimento em duas direções. Primeiro, aperfeiçoar a legislação. Segundo, fazer com que a legislação que já existe seja cumprida na sua integralidade. Essa comissão está sendo importante, inclusive, para a gente redimensionar o que aconteceu. Normalmente você tinha as áreas de risco consideradas como aquelas vulneráveis a esse tipo de acidente com chuvas. Não foi o que aconteceu.
A gente teve toda uma região atingida, aquelas que estavam em áreas que eram consideradas de risco e também não. Eu dou o exemplo da minha própria casa. Na frente da minha casa tem uma montanha com uma floresta, mata fechada, e toda essa floresta, toda essa montanha veio abaixo. Isso aconteceu em vários pontos do município. Então, precisar, por enquanto, o que aconteceu de fato para que a catástrofe pudesse acontecer, ou ter uma solução pronta e imediata, é um equívoco. A gente vai ter que fazer um trabalho permanente de reavaliação total daquilo que até então era considerada área de risco no Brasil, na região serrana e em todos os lugares que são afetados por esse tipo de tragédia. Celso Carvalho, secretário de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, esteve nos estúdios da TV Senado dias após a tragédia no estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, o governo federal já executa um plano de ação para evitar situações como a que aconteceu nos municípios serranos do Rio de Janeiro. Para aqueles municípios mais vulneráveis a processos de encostas, o Ministério das Cidades já deu recursos para que os 55 municípios mais críticos fizessem o seu mapa de risco. Além disso, aqueles municípios que, com base no seu mapa de risco, descobriram as áreas, identificaram as áreas mais críticas e fizeram seus projetos de obras de contenção de encostas, foram selecionados e vão receber 500 milhões de reais este ano para implantar essas obras. Com isso, a gente vai ter, nos 99 municípios mais críticos em relação a problemas de encostas, um conjunto de obras que vai, de caráter preventivo, que vai elevar significativamente a segurança nos morros e nas encostas. Mas Celso Carvalho diz que o mais importante a ser feito pelo governo federal nos próximos anos é intensificar a política habitacional voltada para a população de baixa renda. Essa é uma ação fundamental porque, se as famílias mais pobres não tiverem uma alternativa de moradia legal, elas vão inevitavelmente ter que ocupar as áreas ilegais, as áreas de risco e áreas de proteção.